E o Ministério da Economia divulga nota e projeta queda de gastos e da dívida pública na gestão Bolsonaro. Segundo a pasta, o Brasil não está quebrado. Rodrigo Viga, boa tarde a você. Viga, explica pra gente essa nota. Quais os números divulgados pela área econômica? Paulo, o objetivo dessa nota, desse comunicado divulgado neste domingo, neste final de semana, é, de certa forma, rebater aí algumas críticas, acusações e afirmações que vêm de representantes do governo eleito e também do governo de transição. Invariavelmente, mais dia, menos dia, eles têm batido nessa tecla de que o Brasil estaria quebrado, que estaria falido, o que o Ministério da Economia disse através desse comunicado, dessa nota, que isso não é verdade, é incompatível com a realidade, que o Brasil não está quebrado, não está falido. E aí elenca uma série de resultados positivos previstos para o fechamento agora do ano de 2022 e, consequentemente, para o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, vejamos. A dívida bruta do governo central, que envolve Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, deve fechar em 74% do PIB. E pela primeira vez desde 2013, o país vai ter um superávit primário de 23,4 bilhões de reais. Além de ter sido a primeira vez que isso acontece desde 2013, é um resultado positivo no verde de 23,4 bilhões de reais. Essa nota, esse comunicado do Ministério da Economia também fala sobre a relação dívida-PIB, que é muito olhada, muito observada, principalmente por investidores e fundos de investimento internacional para aplicar ou não recursos aqui no Brasil. A dívida PIB do Brasil deve encerrar o ano de 2022, segundo a nota do Ministério da Economia, em 75,3%. Aqui, em 2022, no Brasil, em trajetória de queda, essa relação é passivo-PIB, enquanto que no resto do mundo esse número é crescente, é maior em quase 11 pontos percentuais, segundo dados compilados pelo próprio Ministério da Economia. Além disso, o Ministério da Economia lembrou que este governo enfrentou basicamente duas guerras: a guerra sanitária, provocada pela Covid-19, e continua enfrentando os efeitos, as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia e Rússia. E mesmo assim está conseguindo alcançar resultados muito melhores do que aqueles observados nos governos anteriores. Não se fala em nomes, não se fala no governo de Michel Temer, no governo de Dilma Rousseff ou de algum integrante do PT, mas esses nomes estão implícitos nesse comunicado do Ministério da Economia. O Ministério da Economia lembrou também que durante a pandemia fez um grande esforço para dar apoio e suporte aos entes federativos, estados e municípios, e essa ajuda, essa colaboração fez com que os estados e os municípios saíssem mais rápido do sufoco causado pela pandemia de Covid-19. Para completar, o Ministério da Economia toca em dois pontos também considerados relevantes e sensíveis. E lembra que em 2015, época do governo Dilma Rousseff, as estatais brasileiras, elas davam um prejuízo juntas de 30 bilhões de reais. E nesse ano de 2022, as empresas públicas brasileiras, as estatais, vão fechar com um saldo positivo de 250 bilhões de reais. Sobre as dívidas com organismos internacionais, esse governo diz que está entregando para o sucessor um passivo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares aproximadamente, enquanto que em 2016, governo Dilma Rousseff, esse passivo era de 1 bilhão e meio de dólares. Alguns pontos a serem ressaltados dessa nota do Ministério da Economia, fazendo questão de rebater, depois de um longo silêncio, afirmações que vêm do grupo de transição, do governo eleito. Essas pessoas que vão assumir o Brasil a partir de 2023 têm dito que o Brasil está quebrado, está falido. Isso até foi um mote da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas o Ministério da Economia, depois desse longo silêncio, resolveu se manifestar, se posicionar e mostrar os números reais da economia brasileira de agora e também o que fica de legado de passivo para 2023, quando o país estará sob nova gestão. Paula Nobre. Valeu, Vigar, trazendo as informações economicamente falando sobre como o governo Bolsonaro se encerra neste ano de 2022. Professor, quero falar o seguinte para o senhor. Um Brasil gerido economicamente falando por Paulo Guedes, né? E a gente teve aí diversas manobras feitas durante esse governo, justamente por causa da pandemia, outras feitas também por conta da guerra na Ucrânia, nosso combustível indo lá em cima justamente por isso. Você acredita que foi um governo feito ali em sucesso, tivemos sucesso em relação à economia, mesmo com tantas manobras feitas por conta dessas ocasiões?
Paula, os números apontam, né? É óbvio que o gabinete de transição está buscando, ou formando relatórios, construindo relatórios, apresentando relatórios que vão dar respaldo à sua narrativa. Que narrativa é esta? Eles precisam fazer um esforço hercúleo, razão pela qual precisam de tantas PECs fura-teto, é assim que está sendo dito agora na Câmara, para recompor aquilo que foi mal feito pelo governo anterior. Curiosamente, é a mesma narrativa de quando assumiu a presidência da República o candidato agora apontado como eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, quando ele assumiu. O que ele falava? Nós estamos recebendo uma herança maldita. Uma herança maldita que naquela época era uma moeda estável, com certa condição econômica equilibrada e possibilidade de fazer aquelas políticas públicas de inclusão social, porque tinha recursos. Neste momento, precisa também ter essa narrativa. E fica dizendo que este governo não apresentou um bom resultado. Os números apontam, sim, teve um bom resultado, teve uma inflação que, se em determinados momentos ela avançou, ela acabou recuando ou sendo controlada. Teve um certo controle do desemprego, apesar de você ter um desemprego que foi gerado, em especial, no momento da pandemia. Porque quando teve a pandemia, veja, não é uma questão de que não deveriam ser adotadas aquelas medidas para garantir a saúde pública. Não é isso. É que isso deveria ter sido feito com mais harmonia. E essa harmonia precisava ter essa ação, em especial dos governadores do Estado e em especial do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, que deveriam ter tido um pouco mais de sensatez de como fazer o processo que fosse equilibrado. Depois veio uma guerra na Ucrânia. Curiosamente, nessa guerra da Ucrânia, Sua Excelência, o presidente da República, ele tratou a questão como Estado e como governo. Como assim? Como Estado do Brasil, na ONU disse, a guerra da Ucrânia está errada, nós queremos que essa guerra acabe e não podemos passar a mão na cabeça dos erros que estão sendo cometidos. Como governo, ele disse, nós não podemos importar essa guerra para nós, porque nós temos outras atividades para fazer, dentre elas, recuperar a nossa economia, garantir a nossa produção, em especial do agronegócio, que é responsável por 40% de tudo aquilo que nós representamos de economia para o mundo, e tinha que garantir os fertilizantes. Ele disse, eu vou negociar direto com todas as autoridades, independentemente de eles chegarem ou ficarem irritados ou não. Quando você vê isso, foi uma medida sábia e foi um procedimento adequado. Você suportar esses dois processos e ainda entregar um país com capacidade de se alavancar, com todo respeito, foi eficaz, apesar de ter sido ineficientes em alguns pontos. E é sobre essa entrega que a gente fala agora, professor. Estatais fechando com saldos positivos, assim como o Viga falou. Anotei mais um ponto que ele falou ali na sua reportagem, que o governo está entregando para o seu sucessor um passível de US$1 bilhão. Isso já aconteceu antes na história da política, quando o governo Lula foi entregue ao governo de Bolsonaro? Olha, eu vou te dizer, nós tivemos Lula, aí vem a Dilma cai exatamente porque ela não tinha apoio político, porque ela foi uma péssima política e porque ela fez as tais pedaladas fiscais, sobre as quais muitos questionam se deveria ter sido ou não julgado naquele momento, porque eram pedaladas anteriores, mas segundo consta ela continuou fazendo as pedaladas e ela entregou para o Temer um pepinaço, porque o Temer teve que verificar algumas reformas da economia. O Temer errou como o Bolsonaro errou em quê? Antes das reformas econômicas, deveriam ter pensado nas reformas políticas, para resolver o problema que nós vimos no nosso país, em que com este modelo político não tem como algo dar certo, é tudo negociação. Aí o que nós vemos? Nós vemos que o governo Bolsonaro recebe um governo, diria, com alguns problemas, bem mal gerenciados e talvez sem condição de gerenciar adequadamente, e o entrega de uma forma mais positiva. Infelizmente, não é isso que está sendo noticiado em grandes redes, porque estão tentando dar vazão à narrativa de que será uma nova herança maldita, para justificar todos aqueles erros que vão ser cometidos. Erros por necessidades políticas, erros por necessidades administrativas, erros por necessidades orçamentárias e o pior de tudo isso poderia ser resolvido, por exemplo, se fizesse uma reforma em que reformasse o Pacto Federativo junto com uma reforma tributária para exigir uma reforma administrativa. Isso resolveria todos esses problemas, dentre eles o tal do orçamento secreto.